E pelo que você está falando, eu acho que isso aí tem a ver com o fortalecimento da autoestima parapsíquica, que é um item, né, nossa, que eu você acho isso aí colocou hoje para mim, esse na fortalecimento linha da 26. autoestima parapsíquica eu considero demais. Fala-se muito em autoestima, mas existem milhões de tipos. Você tem a autoestima afetiva, você tem a autoestima intelectual, tem gente que tem baixíssima autoestima intelectual. O outro tem muito baixa autoestima afetiva. Então, a autoestima parapsíquica, ela é tão importante que é a noção de valor. Eu abri essa tertúlia justamente comentando, o professor Waldo falava, você não assume a multidimensionalidade. Eu achava que eu não assumia porque era um tipo de covardia, eu não me achava uma personalidade assim. Não, ele queria dizer que eu não dava valor. A minha autoestima parapsíquica não era correta. Eu não tinha uma noção de alto valor, um senso de alto valor parapsíquico. Claro, ele não era claro. O exercício no acoplamentário me trouxe essa consolidação e surpresas muito agradáveis. Por quê? Porque rapidamente eu recuperei uma série de vivências que eu sei que hoje pertencem ao meu passado, lá atrás. Outra vantagem das retrocognições, você ter lembranças de você parapsiquicamente atuando. Então você traz isso aqui e você faz uma autoatualização, que eu considero importante. A autoatualização retrocognitiva também consolida a sua autoestima parapsíquica. E a última é na linha 13 da parafatologia, as ejeções neurectoplásticas precisas. Sim, eu noto isso na minha doação de neuroectoplasma, que a gente com o tempo vai arranjando um padrão e a gente começa a perceber muito claramente a sinalética. Eu tenho uma sinalética do enrijecimento da cabeça, o crânio pulsa como se ele pulsasse por dentro o encéfalo, os hemisférios cerebrais, como se eles pulsassem, e ali de cada pulsação dessa é como se saísse um jato de ectoplasma para aquela consciência, para aquela pessoa que está ali naquela condição. Então eu noto que essa ejeção ela existe, ela é precisa, ela não é comandada por mim. Eu noto que tem algum tipo de aparelhagem, de para-instrumentação, mas eu identifico claramente quando ela acontece, porque a pessoa do outro lado é beneficiada e tem também o relato da outra pessoa, né? E depois os resultados visíveis. Por exemplo, eu já estou na mesma dinâmica, Regina, há 9 anos eu frequento a mesma dinâmica, e há 2 eu estou atuando como epicentro junto com a professora Marina. Então eu noto claramente aqueles que são nossos frequentadores fixos, permanentes, os participantes fixos, as melhoras e os, vamos dizer assim, os upgrades que eles tiveram em muitos contextos. Não vou dizer que foi tudo em função disso, mas eu assisti vários casos assim, que a gente pode registrar essas ejeções, que elas acontecem periodicamente e que a pessoa vai melhorando lá do outro lado. Tudo bem? Vamos lá, professora Malo. Na página 28, última linha, na estrangeirismologia, você poderia falar a respeito do papel do paramicrochip na autotaquirritmia? Posso sim, porque a gente nota a inclusão dessas aparelhagens, desses, vamos dizer, desses elementos que são que vem agregar uma forma de trabalho mais diferenciada, uma forma de trabalho mais profissional, dependendo do seu desempenho. Eu noto, e não só isso, eu passei fisicamente por uma cirurgia em 2011, neurológica, quer dizer, eu tive um corte realmente na cabeça, uma cirurgia delicada em relação à neuralgia de trigêmeo, que é justamente quando o nervo trigêmeo ele encosta em algum vaso, alguma coisa, e cria uma pulsação que dá dores muito fortes, e só pode ser resolvido, no caso, era o caso, através de cirurgia, com teflon cirúrgico, como se fosse uma fita isolante que põe em torno do nervo para que ele não passe por isso. Então eu passei por essa cirurgia e durante mesmo essa cirurgia e após e todo o meu período hospitalar, eu tive uma série de fenômenos parapsíquicos de extrapolacionismo que não eram da minha habilidade habitual. Então eu notei que aquilo ali houve um upgrade muito grande, e eu ouvi também do professor Waldo, na época que eu ia me submeter a essa cirurgia, que era uma cirurgia de risco, de alta complexidade, e ele me disse, não, para você vai ser como arrancar um dente, isso é para te favorecer. Ou seja, havia alguma coisa da minha paragenética que precisava ser expurgada em função do meu trabalho
do tipo de trabalho que eu estava me propondo a fazer. Então, e ocorreu dessa forma. E eu notei que de lá para cá houve esse upgrade. Mas no período também internacional do expansionismo da Conscienciologia, quando eu fui para a abertura da nossa primeira organização, nosso centro de educação aqui de Buenos Aires, na Argentina, fiquei radicada lá, eu também notei que para o trabalho que era necessário lá, foi feito um tipo de upgrade na minha cabeça, porque eu tinha uma visão de, vamos dizer assim, de 360 graus, de uma cosmovisão em relação ao que eu precisava fazer, uma visão de conjunto sobre o trabalho, que eu sabia que não era algo habitual. Então, em alguns momentos e trabalhos que eu executei, na Espanha, por exemplo, aqui na Argentina, durante o trabalho internacional, eu notei claramente esse tipo de vamos dizer, de elemento, de aparelho extrafísico que ajudava no desempenho. Eu suponho que seja algo parecido com o para-microchip. E ele aumente as suas habilidades parapsíquicas, e ele faça uma conjugação das suas habilidades parapsíquicas, de modo que tudo isso desenvolva muito rápido.